Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje nós vamos falar sobre a carreira de juiz federal. Vamos começar então pelo que faz um juiz federal. O juiz federal, ele julga questões de interesse da União e questões de organismos ou estados estrangeiros. Isso se traduz no quê? Se traduz, por exemplo, em julgar questões atinentes a servidores públicos federais, servidores do INSS, do IBAMA, dos ministérios, mas o juiz federal também pode julgar desapropriações do interesse da União, ele julga também uso capião, eventualmente que seja confrontante com imóveis da União. Ele também é responsável por julgar ali as execuções fiscais e as questões tributárias de tributos da União. Também entra na competência ali da Justiça Federal as questões da Caixa, né, as ações da Caixa, e as questões dos conselhos profissionais. Por exemplo, o Conselho de Medicina, os conselhos profissionais de uma maneira geral. Quanto aos crimes federais, que os juízes federais também julgam, o mais comum são os tráficos internacionais. Então, como envolve essa transnacionalidade, isso acaba não sendo a interesse só do juiz estadual, seja um interesse federal, né? Então, os juízes federais são responsáveis pelos esses tráficos internacionais, né? Claro que também vai ter que ser demonstrado ali nos autos a transnacionalidade, porque se for só um tráfico local, ele tem que ir para a competência da justiça estadual. Cabe falar também que os juízes estaduais julgam com competência, competência da Justiça Estadual, julgar as questões previdenciárias relacionadas a acidente do trabalho. Não cabe aos juízes federais julgar acidente do trabalho. Porém, a Constituição fala que nos casos de previdenciário comum, que não são os de acidente do trabalho, a lei eventualmente pode delegar essa competência para juízes estaduais quando lá não exista uma vara federal. Então, eventualmente, vocês podem olhar um juiz estadual julgando questão previdenciária que não é acidentária, porque ali não tem uma vara federal. Porque se tiver uma vara federal, deve ser declinada a competência para aquele juiz federal julgar. Lembrando que a Justiça Federal ela tem 5 regiões. A região que é basicamente a Sul, que é o TRF4, tem a região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, que é o TRF1, tem a região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que é o TRF2, tem o TRF5, que é o Nordeste, e o TRF1, que é o Norte e o Distrito Federal. Então a sede do TRF1 é Brasília. E o que nós podemos falar sobre a carreira de juiz federal? A carreira de juiz federal é uma carreira muito boa. Por quê? Porque hoje o processo está todo eletrônico, ou seja, o juiz pode sentenciar de casa, ele não precisa ficar na vara necessariamente, né? Porque ele pode sentenciar de casa, ele pode despachar de casa. Você tem uma estrutura muito boa de servidores. Por quê? Porque os servidores da Justiça Federal são servidores de ensino médio que ganham 5, 7, 10 mil reais. Os analistas, que são os concursos de ensino superior que ajudam ali na vara, é concurso que começa em 10 mil ali, termina próximos aos 20 mil reais, sendo que esse cara pode ter um cara em comissão para trabalhar dentro do gabinete para ganhar mais 2, 3, 5 mil reais. Ou seja, a sua estrutura de apoio dentro da vara federal vai ser muito boa. É por isso que muitas pessoas optam pela carreira da magistratura federal em razão de tu ter um prédio muito bom, tu ter ali computadores com 2 monitores, tu ter essa estrutura de apoio toda boa. Então, digamos que esse meio ambiente, ele colabora na escolha do concurso da magistratura federal. E quando você passa para juiz federal, você vai ser um juiz federal substituto. Ou seja, a vara tem 2 juízes, sendo o substituto e o juiz titular. Com o tempo, você pode ser promovido ou por merecimento ou por antiguidade, até ser um juiz titular. Depois você pode ser promovido por antiguidade e merecimento para se tornar um desembargador federal. Contudo, nós sabemos que para ser para ser desembargador federal, leva muitos anos, às vezes 30 anos, para chegar ao topo da antiguidade para se tornar um desembargador federal pelo critério antiguidade. As garantias do magistrado são a vitaliciedade, a irredutibilidade do subsídio e a inamovibilidade. A irredutibilidade do subsídio, o próprio nome diz.
o juiz não pode ter o seu subsídio, né, que é a sua forma de remuneração, diminuída para garantir a sua independência, né? Eventuais governadores ou presidentes não podem alterar a remuneração dos juízes a fim de constrangê-los, né? Já a inamovibilidade garante a independência funcional do juiz, ou seja, ele pode dar decisões, ainda que contrarie interesses poderosos, e ele não vai ser expulso daquela cidade pelo tribunal. O tribunal, para tirar um juiz do seu lugar onde ele jurisdiciona, ele precisa de um procedimento assegurado contraditório e ampla defesa, e desse procedimento vai resultar uma punição para que esse juiz saia daquela vara. Não é uma mera decisão administrativa e diz: juiz, saia do Rio de Janeiro e vá para Niterói, juiz, saia de São Paulo e vá para São Bernardo, ou o juiz saia da vara de Brasília e vá para uma outra vara. Não é assim que funciona. Precisa de um procedimento disciplinar que pune esse juiz para que ele saia daquela vara. Então, a terceira garantia do juiz, que é a vitaliciedade, também diz respeito à independência funcional dele. A vitaliciedade, ela garante que o juiz não perca o cargo senão por decisão transitada em julgado. Ou seja, precisa ser esgotados os recursos para que o juiz seja retirado da magistratura. Isso não quer dizer que ele não possa sair antes do cargo pelo processo administrativo disciplinar. Ele vai ser afastado do cargo, né? Mas ele não vai perder o cargo, né? Ele vai ser afastado pela decisão do processo administrativo, respeitado contraditório e ampla defesa, porém a perda do cargo se dará apenas com a decisão judicial transitada e julgada. Duas questões também que eu reputo importante trazer para vocês é a questão de que o juiz tem foro criminal no tribunal, então um outro juiz não pode investigar um juiz, precisa ser o tribunal que vai investigar esse juiz. E a questão do porte de arma, né? O juiz tem, pela própria lei da carreira, o direito ao porte de arma. É muito incomum ver juízes com o porte de arma, mas, porém, eles têm esse direito previsto em lei. Além disso, na carreira de juiz federal, nem tudo são flores, né? Existem alguns deveres que são impostos aos juízes, diferentes dos demais servidores públicos e empregados, de uma maneira geral. A primeira é que o juiz tem a obrigação de morar na cidade que ele jurisdiciona. Ele pode, eventualmente, morar em outra cidade, mas o tribunal tem que dar essa autorização em específico. Outra questão é que o juiz deve guardar tanto na vida privada quanto na vida pública, um certo resguardo. Inclusive está assim na Lei Orgânica da Magistratura, e diz da seguinte forma: manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Isso é um dever do magistrado. Ou seja, o magistrado ele vai ter uma série de limitações que as outras carreiras não têm. Então é muito difícil você ver juiz em happy hour, juiz em barzinho, juiz em festa. Então, se você quer uma vida mais noturna ou algo assim, a carreira da magistratura federal não é para ti. Então, tanto a magistratura em geral, porque isso aqui é um dever da Lei Orgânica da Magistratura. Então, como juiz, você tem que ter uma conduta de resguardo. Uma vez, um amigo meu disse que falaram para a mãe dele na década de 70 que juiz não vai em festa de aniversário, juiz manda presente. Então, é um pouco dessa visão que você tem quando você pensa na carreira da magistratura. Porque muitos estudantes pensam na carreira de magistratura porque vai ganhar, porque vai mandar, e acham que não vai ter nenhum prejuízo na vida particular. Tem prejuízo sim, você precisa se resguardar, principalmente se você atua em vara criminal. Você não vai sair para a rua, em locais abertos, com grandes públicos, porque você pode sofrer tanto assédios verbais, quanto até físicos. Então, você precisa se resguardar com a sua família e você mesmo quando você atua como juiz federal. Eu também separei duas vedações da carreira da magistratura que eu acho interessante que vocês saibam. A primeira delas é que depois que você é desligado da área onde você jurisdiciona, você não pode advogar nessa área por 3 anos. Tá? Então, você se aposentou ou se exonerou e você atuava numa capital como, por exemplo, Porto Alegre. Então, se você se exonerou, 3 anos depois você não pode exercer a advocacia naquela cidade. Uma outra questão é que o juiz não pode
ter atividade político-partidária. É vedada a atividade política partidária. Ah, mas eu vi o juiz tal do Tribunal Superior ter. Você, juiz federal substituto, vai ter essa vedação, e se você tentar praticar política partidária, a corregedoria vai ser acionada e vai ser cumprida a LOMAN, tá? O juiz substituto, você ali em início de carreira, todas essas regras aqui eu posso lhe garantir que são aplicadas na prática, tá? O que acontece, que a gente vê ali, que a gente não gosta, algum ministro ou outro falando algumas questões, isso eu posso lhe garantir que se você tentar fazer, né, no primeiro grau como juiz federal substituto, você vai ser duramente repreendido. Os juízes também são vedados de ter direção em empresas, eles só podem ser cotista ou acionistas de empresas. Os juízes também, eles não podem emitir opinião sobre processos pendentes, nem fazer críticas a despachos e sentenças de outros juízes, salvo a questão doutrinária ali. Tu tem direito de cátedra, então tu pode, como professor, escrever artigos, mas não pode emitir opiniões depreciativas a despachos e decisões de outros colegas magistrados. Entre as penas que os juízes podem eventualmente sofrer por não observância dos seus deveres, existe a advertência, existe a censura, existe a disponibilidade com proventos proporcionais, ou seja, ele é afastado do cargo, existe a aposentadoria compulsória e a demissão, como em todo o serviço público. Eu vou falar em específico da censura, porque a censura só existe no cargo de juízes, né, nos cargos da magistratura, essa pena. A censura é basicamente uma gradação a mais do que a advertência, que quando tu já cometestes alguns equívocos reiteradas vezes, então tu recebe a pena de censura. Então eu acho interessante a censura porque é própria da magistratura federal. A censura, por exemplo, no artigo 44 da LOMAN diz o seguinte: a pena de censura será aplicada reservadamente por escrito no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo e no procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave. Então essa aqui é a censura. Agora vamos à parte interessante que todas as pessoas querem saber, né? Que é a remuneração e direitos dos magistrados. O magistrado, quando ele passa no concurso, ele se torna juiz federal substituto. A remuneração inicial do juiz federal substituto é de R$ 32.004,65. Então, passando para juiz federal substituto, você vai receber esses 32 mil. Depois, sendo promovido ou por antiguidade ou por merecimento, você passa a ganhar 33.689. Se tornando juiz do Tribunal Regional Federal, que é o desembargador federal, você passa a ganhar 35.462. E a magistratura superior, que já é bastante difícil para um juiz de carreira chegar, 37.328, né? Lembrando que aqui nos tribunais superiores é muito raro chegar. Mas no tribunal, para aqueles juízes que entraram cedo na magistratura e conseguem ter 30 anos de magistratura, é possível sim chegar a desembargador pelo transcurso normal do tempo. Outros direitos dos magistrados que eu entendo bastante interessantes são os 60 dias de férias, sendo que você pode tirar 2 períodos de 30 e para cada período de 30 você tem aquele adicional de 1/3 de férias, que os trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos em geral têm, só que os magistrados vão ter 2 1/3 de férias, porque um do primeiro período e outro do segundo período. Eles têm os 3 meses de descanso a cada 5 anos, que é a licença-prêmio, que desapareceu na maioria dos estatutos de servidores públicos. Alguns estados preservam, porém na área federal só o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União e a magistratura continuaram tendo. E uma outra coisa que eu acho interessante da carreira de magistrados e na carreira do Ministério Público da União, algumas defensorias dos estados também têm, que é a substituição. Por exemplo, outro juiz de outra vara se afastou da vara, você pode ir lá substituí-lo. Quando você substitui esse juiz, você ganha o equivalente a 1/3 do valor da substituição, da remuneração daquele juiz substituído. Então, se o juiz fica afastado por 1 mês da vara e você substitui ele pelos 30 dias,
você ganha 1/3 da remuneração do juiz. Então, por exemplo, se o juiz que você está substituindo, ele ganha ali R$32 mil, e você fica um mês substituindo ele, você vai ganhar um adicional de mais ou menos R$10 mil a R$11 mil. Porém, esse valor, se você já é um juiz substituto e ganha em torno de 32, você não vai ganhar 42, você vai ganhar um teto do Supremo, porque ninguém pode passar na sua remuneração o teto do Supremo Tribunal Federal. Então, é comum que alguns juízes batam no teto quando eles estão em substituição. É comum, por exemplo, você entrar no portal da transparência e verificar um juiz ganhando 70, 80 mil, 90, 100 mil reais. Por que isso acontece? Acontece o seguinte: eventualmente naquele mês que você possa estar vendo, o juiz recebeu o salário dele de 32 mil reais, ele pode ter recebido o salário dele do 13º, que é mais 32 mil reais. Esse juiz pode estar em férias nesse mês, então ele recebe o adicional de mais 1/3, que é mais ou menos uns 10 mil reais. Esse juiz poderia ter recebido eventualmente uma substituição. Então, assim, esses 70 mil reais, 80 mil reais, 90 mil reais, eles não são irregulares. Eles são uma acumulação de valores constitucionais que eles têm direito. Então, se ele ganha 32 mais 32, você vai lá, olha o contra-cheque dele de 64 mil reais. Aí ele está saindo de férias, então 75 mil reais. E isso não é ilegal, isso está correto, tá? Porque juiz também tem direito a 13º. Então, às vezes a gente olha lá, juiz ganha 90 mil reais. Tá, mas peraí, ele ganha 90 mil reais todos os meses? Provavelmente isso esteja errado. Mas se ele ganhou naquele mês, nada errado, sabe? Nenhum problema, porque pode acontecer. Outra forma também que os juízes podem eventualmente ultrapassar o teto é, por exemplo, o juiz saiu da comarca dele e foi para outra comarca e ganhou uma ajuda de custo equivalente ao seu subsídio. Então, esse valor é indenizatório, assim como as diárias. Então, se esse juiz está saindo da cidade dele para outra cidade, ganhou uma ajuda de custo, eventualmente fez algumas diárias, ele pode eventualmente estar ganhando 60, 70 mil reais naquela competência específica. De novo, o que ele não pode é ter verba de natureza remuneratória reiteradamente acima do teto do Supremo. Então, isso é considerado ilegal. Mas verbas eventuais naquela competência específica não tem problema nenhum. Então, nós ponderamos os benefícios e as limitações do cargo de juiz federal, e nós queremos nos tornar um juiz federal. Como é que faz? Quais os requisitos? Passar no concurso, isso é óbvio, mas ter o bacharelado em Direito e 3 anos de atividade jurídica. É importante que você tenha ficha limpa, né? Criminosos procurados normalmente não são aprovados na sindicância de vida pregressa nos cargos de juízes federais, né? Uma questão interessante é sobre a comprovação dos 3 anos de atividades jurídicas. Elas podem ser comprovadas de diversas formas, mas uma das formas mais utilizadas é o tempo de advocacia privada. Lembrando aqui que não vale tempo de estágio, é aquele tempo que tu trabalhou durante a faculdade. É o tempo após a formatura, 3 anos após a formatura. E para comprovar a atividade jurídica como advogado, você só precisa de 5 atos processuais em 5 processos distintos ao longo de 1 ano. Ou seja, num dia você vai no escritório e assina 5 apelações ou 5 contrarrazões, você já consegue comprovar a atividade jurídica desse ano. É muito mais difícil esperar os 3 anos passarem para que você implemente os requisitos do que a comprovação em si dos 5 atos processuais. Você pode se inscrever como dativo na Justiça Federal, assinar 5 contrarrazões durante 1 ano, e depois no outro ano assinar mais 5 contrarrazões, 5 apelações durante 1 ano, e logo você já está implementando ali os requisitos da atividade jurídica para a comprovação da magistratura federal. Lembrando que existem outras possibilidades de comprovar o exercício jurídico nesse período, né? Então, se vocês quiserem saber mais a respeito da comprovação da atividade jurídica, eu remeto vocês à Resolução 75 de 2009 do CNJ. Como funciona o concurso de juiz federal, né? O concurso de juiz federal, segundo a Resolução 75 do CNJ, ela tem algumas etapas. A primeira etapa é a prova objetiva, né? Tem uma prova escrita. Tem a terceira etapa, que é sindicância de vida pregressa, exames,
e psicotécnico, para saber se tu não é um maluco, né? Porque não queremos juízes malucos. E quarta etapa é a prova oral, que tu vai ser inquirido ali por desembargadores e juízes do trabalho, para ver a tua capacidade de articulação e o teu emocional, para saber se tu tem condições de presidir uma audiência. E a quinta etapa é a etapa das provas e títulos, que normalmente servem para que os juízes possam escolher cidades melhores. Então, várias pessoas ficaram com 80 pontos, aí você tem 5 pontos na prova de título, fica com 85, consegue escolher uma cidade mais perto de uma metrópole, ou uma cidade com aeroporto, uma cidade com shopping, em detrimento daqueles colegas que ficaram com um pouco menos de nota, que ficaram lá com seus 80 pontos, e vão ficar na fronteira, longe das capitais, em cidades sem shoppings, às vezes com estrutura muito deficiente, inclusive para chegar até a capital, 2, 3 ônibus por semana para ir para a capital, isso acontece, nós sabemos disso. Lembrando que a prova escrita, ela é uma discursiva, várias provas, multitemática, em que tu vai falar sobre vários assuntos, e depois tem uma prova de sentença, que é uma das provas mais difíceis que tem, em que você vai ter que fazer uma sentença e será avaliado, né, muito rigorosamente pelaquela sentença, porque é a atividade típica de juiz. Muitas pessoas rodam por meio ponto, 1 ponto na prova de sentença, porque é justamente isso. Dali só tem a oral. E se chegou na oral, quase todo mundo passa na oral. Então o momento de verificar se você é um juiz completo é ali naquela prova de sentença. Vai ser analisado todinho o seu conhecimento e quem conseguir passar por essa prova vai ir para a prova oral, que aí é natural a aprovação. Pode acontecer de rodar? Pode acontecer. Mas a gente encara com muito mais naturalidade a aprovação em prova oral do que a reprovação. Ao contrário da prova objetiva, que é natural as pessoas rodarem a passarem. Então, de 15 mil ficam 300, por exemplo. E de 300 ficam 30 para a prova oral, né? Então, numa prova você deixou 14.700 pessoas, se for um concurso com 15 mil inscritos, e numa classificação de 300 para 30, você deixou 270 para trás. Então, esse é o filtro, né? É como se dá o concurso na prática. Em uma, você deixa 14.700 para trás. Na outra prova, você deixa 270 para trás. É fácil deixar os outros 270 para trás, para 30 e os 30? Não, é muito difícil, porque você está concorrendo com os 300 melhores, né? E lembrando que o TRF tem 5 concursos. O concurso da primeira região, o concurso da segunda região, da terceira região, quarta e quinta região. Ou seja, você tem 5 provas para fazer. Diferente da magistratura do trabalho, que agora unificou as provas e só tem um concurso nacional. Você pode ficar num limbo por algum tempo no concurso da magistratura do trabalho. Aqui na magistratura federal você ainda tem 5 concursos. Então, espero que vocês aproveitem esses 5 concursos. E, se Deus quiser, se tornarão ótimos juízes federais e comentarão aqui: eu vi o seu vídeo, virei juiz federal e agradeço pelos conhecimentos iniciais. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o seu gostei, ajuda muito o nosso canal. Caso queira saber e tenha mais dúvidas sobre o que foi tratado aqui, ou tenha algumas propostas de vídeos para o nosso canal, deixe aqui nos comentários, nós vamos responder rapidamente. Eu te convido a te inscrever no canal, caso queira saber mais sobre carreiras públicas ou concursos públicos. Eu te agradeço por ter ficado conosco até agora, muito obrigado e até breve.